pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre grandezas diretamente e inversamente proporcional. Mas antes vamos falar o que é grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, certo? E a gente vai usar as unidades de medida para medir isso, que é comprimento, velocidade, temperatura. Então isso é grandeza. E aí a gente divide em duas, né? Relacionando essas grandezas. Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E elas vão ser inversamente proporcionais que quando um aumenta, a outra diminui também na mesma proporção, certo? Exemplo de grandezas diretamente proporcional. Por exemplo, quantidade de peças compradas e o valor, né? Quanto maior for a quantidade de peças compradas, maior também vai ser o valor pago, né? É uma questão lógica. Se eu aumentar a quantidade de roupas que eu compro, eu vou pagar mais. E inversamente proporcionais. Por exemplo, velocidade e tempo. Se eu aumento a velocidade, eu estou a 40 km por hora e vou chegar em 10 minutos no tal lugar, né? Se eu aumento a velocidade, logicamente o tempo que eu vou demorar para chegar naquele lugar diminui, né? Porque eu aumentei a velocidade, então eu vou estar mais rápido. É uma questão lógica. E aí a gente pode perceber que a gente vai usar a regrinha de Tate para calcular essas grandezas, essas relações entre grandezas, né? Na grandeza diretamente proporcional, a gente usa a relação da regrinha de 3 básica, né? Monta a regrinha de 3 e multiplica em forma de x, certo? Na inversamente proporcional, não, né? A gente vai montar, a gente vai inverter a segunda coluna, como ele mostra aí, ó, tava o x em cima e o 30 embaixo, ele inverteu, né, a situação e aí ele multiplica assim em forma de x. Então perceba que na diretamente proporcional a gente monta a regrinha de 3 e efetua o cálculo, e na inversamente proporcional a gente vai inverter a segunda coluna, certo? Para poder fazer esse cálculo. Olá, pessoal. Estamos aqui agora para mostrar na prática como é que se calcula, né, essa ideia de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Veja esse exemplo. Paulo pedala 4 km por minuto. Em 5 minutos, quantos km Paulo deve percorrer nessa proporção? Antes de falar sobre isso, né, vamos entender isso daqui é o quê? Uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Logicamente que é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto maior for o tempo, né, maior também vai ser a distância percorrida. Ou quanto maior for a quantidade pedalada, né, maior também vai ser o tempo gasto para percorrer essa distância. Mas antes de falar disso, vamos falar sobre um negócio chamado razão. O que é a razão? Razão no popular, né? Quando você está certo, quando a sua esposa está errada. Aí ela tem razão, né? É assim que funciona. Brincadeira, pessoal. Mas aí, ó, ele mostra aqui. Vamos pegar a ideia de uma receita de bolo. Lá na receita de bolo diz que a cada 500 ml de leite deve ser usado 3 ovos. Aí eu vou fazer um bolo com 1000 ml de leite. 1000 ml de leite. Aí eu vou usar somente 4 ovos. Vai dar certo essa receita? Não, né? Alguma coisa vai sair errada. A receita, ela serve para isso, ela serve para ser seguida. Então, se eu usei o dobro da quantidade de leites, eu também devo usar o dobro da quantidade de ovos. Então, razão é como se fosse uma receita, né? Para eu poder seguir aquilo e aumentar proporcionalmente. Ah, não, eu vou usar 1.500 ml de leite ou 1,5 litro. Então, eu devo usar 9 ovos, certo? E assim sucessivamente. Isso é a razão, ok? Nesse exemplo que a gente colocou, qual seria a razão? A razão é que a cada 1 minuto, certo? Eu vou percorrer 4 o quê? 4 quilômetros, 4 km. Isso é a minha razão. Se eu aumentar a quantidade do tempo, né? Se eu aumentar para 2 minutos, eu dobrar o tempo, eu também devo dobrar a quantidade percorrida. Então, se foi em 2 minutos, eu vou percorrer 8 km. Em 3 minutos, eu vou percorrer 12 km. E assim sucessivamente. Ok? Mas vamos fazer o cálculo. Para fazer o cálculo dessa questão, a gente vai botar duas colunas. Vamos botar as colunas do km e as colunas dos minutos, né? Vamos lá. Em 4, para percorrer, né, 4 quilômetros, ele gasta exatamente 1 minuto. Em 5 minutos, ele vai percorrer quantos quilômetros? Não sei, então eu represento pela letrinha x, não é assim? Então eu vou fazer meios por extremos. 1 vezes x é x, 4 vezes 5 é 20. Então ele vai percorrer 20 quilômetros em 5 minutos. É uma questão lógica, né? Se eu
multiplico por 5, né, a questão do tempo, eu também vou multiplicar por 5 a questão dos quilômetros. Então, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 4 dá 20. É uma questão lógica. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Vamos mostrar esse segundo exemplo aqui. Ó. A uma velocidade de 30 km por hora, Maria deve chegar ao hospital em 15 minutos. Se ela for a uma velocidade de 90 km por hora, quanto tempo deve chegar ela ao hospital? Certo? Primeiro, é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, né? Se eu vou mais rápido, eu aumento ou diminuo o tempo para chegar naquele determinado lugar? Logicamente, eu vou diminuir o tempo, né? Porque eu estou mais rápido. É uma questão lógica. Vamos ver a razão aqui, né? A razão, aqui eu vou botar que a cada 15 minutos, a uma velocidade, né? A uma velocidade de 30 km por hora, ela vai gastar 15 minutos para chegar ao seu destino, certo? Logicamente, se eu dobrar o tempo, se isso daqui for para... Se a velocidade, né? Perdão. Se eu dobrar a velocidade, for para 60 km por hora, o tempo vai se diluir pela metade, né? Dividir por 2. Então, 15 dividido por 2, isso daqui seria 7 minutos e meio, né? Para poder chegar naquele destino. Isso é minha razão. Só que aí é inversamente proporcional. Enquanto um aumenta, a outra diminui. Mas vamos para expressar o cálculo, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos botar aqui a coluna dos quilômetros por hora e vamos botar aqui a coluna dos minutos. Ok, pessoal? Eu sei que a uma velocidade de 30 km por hora, certo? Ela vai gastar 15 minutos para chegar nesse local. Aí, se ela for a uma velocidade de 90 km por hora, ela vai gastar quanto tempo? X. Até aí, tudo bem. Só que tem um porém, né? Lembra lá anteriormente que eu disse que aqui inverte, né? A segunda coluna você inverte. Aí aqui vai ficar, ó, 30 e 90. E aqui vai inverter, né? O X vai ficar em cima e o 15 vai ficar embaixo. E agora sim eu multiplico em forma de X. 90 vezes X dá 90X. 30 vezes 15. 3 vezes 15 dá 45, né? E acrescenta um zero. 450. Então, 90 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ser 450 dividido por 90. Corta o zero. 45 dividido por 9 é igual a 5. Então, ela vai gastar 5 minutos para poder chegar no hospital.